Já pararam para pensar no poder de uma única ideia? É uma coisa incrível, não é? Pois bem, hoje vamos mergulhar num texto filosófico, um texto bem denso, que nos faz questionar tudo sobre a realidade e, mais importante, sobre como nós a criamos. Vamos lá desconstruir isto. Tudo começa aqui, com esta frase. E olhe que isto não é só um conselho, não. É tipo a instrução fundamental. É como se fosse a chave que abre a porta para tudo o que vem a seguir, sabe? A base de tudo mesmo. Ok, então a partir daqui, o autor basicamente divide o pensamento dele em duas partes, dois pilares. Primeiro, a importância de ter um plano, algo bem definido, e segundo, usar a famosa lei da atração. Tudo o que vamos ver a seguir, tudo gira à volta destas duas coisas. E é aqui que a coisa fica interessante, porque a lei da atração, neste texto, ganha uma dimensão completamente diferente. Não é só aquela ferramenta para atrair coisas boas, sabes? O autor fala dela como se fosse, sei lá, o sistema operativo do universo. A força invisível que está por trás de tudo, tanto do bem quanto do mal. É uma lei que está sempre, sempre a funcionar. Quer a gente queira, quer... Muito bem, então já temos a base. Ter um plano e usar a atração. Mas, e há sempre um mas, não é? O texto agora aponta para o grande problema, o obstáculo que nos impede de usar este poder todo. E qual é? É a nossa mania, a nossa obsessão de pensar sempre da mesma maneira. E o autor, ele lança esta pergunta diretamente na nossa cara. E não é só para fazer pensar, não. É quase um diagnóstico. Ele está a dizer, olhem, vocês estão todos presos nisto. Presos numa filosofia de competição constante. E isso cega-nos para tudo o resto. Olhem só para isto. Acho que resume perfeitamente os dois caminhos. De um lado, temos o caminho da competição, que o autor até compara com a arte da guerra, ou seja, conflito puro e duro. E do outro, uma alternativa que é, uau, completamente diferente. Em vez de lutar, a ideia é curar o pensamento. É assim que se alcançam os objetivos, segundo ele. Ok, então, se a competição é o problema, qual é a solução? E a resposta do texto é surpreendente. Não é sobre encontrar uma estratégia melhor para competir. Nada disso. A proposta é uma cura. Uma cura para a própria mentalidade de competição. Parece estranho, não é? Vamos ver como é que isto funciona na prática. Então, o processo que ele sugere é tipo uma jornada de 4 passos. O primeiro é parar. Simplesmente parar. Fazer uma pausa nesse piloto automático em que a gente vive. Depois, afastar. Ou seja, distanciar-se de propósito daquela mentalidade de guerra, de conflito. O terceiro passo é o mais misterioso, curar o pensamento. E só depois de tudo isto é que vem o quarto passo, alcançar. A ideia é que a gente alcançou o que quer, não pela força, mas porque está alinhado por dentro. E agora sim, chegamos ao coração de toda esta filosofia, ao conceito mais abstrato e ao mesmo tempo o mais poderoso de todos. A ideia de um só pensamento. E olhem, preparem-se, porque é aqui que a coisa fica mesmo interessante. Para a gente conseguir entender o que é este um só pensamento, vamos imaginar uma coisa, tipo uma nuvem mental gigante, uma cloud mesmo. O texto dá a entender que existe uma consciência coletiva, como se fosse um reservatório gigante onde estão guardados todos os pensamentos, todas as ideias, todos os planos de toda a gente que já alguma vez existiu, tudo junto. A grande pergunta, claro, é como é que este mar de pensamentos se torna realidade? Como é que uma ideia sai desta nuvem e, puf, aparece no nosso mundo? Bem, a resposta que o texto dá é, no mínimo, surpreendente. E pronto, cá está ela, a grande revelação. O um só pensamento não é só uma ideia brilhante, é descrito como se fosse a chave mestra, o único pensamento que tem o poder de tornar real tudo o que está naquela mente coletiva. Pensem nisto por um segundo. Uma pessoa com um único pensamento a conseguir realizar os sonhos de toda a gente. É de loucos. Mas esperem, que ainda não acabou. O poder deste um só pensamento não fica só pelo presente. O autor vai ainda mais longe e liga esta ideia à própria natureza do tempo. Sim, do tempo. É que, para esta filosofia, o tempo não é aquela linha reta que a gente aprendeu, com passado, presente e futuro bem separados. Não, é mais como um tecido, um contínuo, feito de pensamento. O passado guarda as ideias que já foram pensadas. O presente tem as que estão a acontecer agora. E o futuro? Bem, o futuro são todas as que ainda são só uma possibilidade. E o mais importante, está tudo ligado. E esta citação é o que amarra tudo.
O um só pensamento é a força que une este fluxo de tempo. É como se fosse a ponte que faz com que o potencial do passado e do futuro se tornem realidade aqui, no presente. Ele não está preso pelo tempo, pelo contrário, é ele que dá vida ao tempo. E para terminar, ficamos com a pergunta final, o desafio que este texto nos deixa a todos. E se um dos nossos pensamentos pudesse, de alguma forma, realizar os pensamentos de toda a gente? É uma ideia de dar a volta à cabeça, não é? E que nos obriga a repensar completamente os limites daquilo que achamos que é a nossa consciência.